Olá, sou Marilena Lavorata e apresento Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdos, notícias e agendas sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira você tem encontro marcado com pessoas que estão fazendo a diferença com suas iniciativas. Temos também dicas para a sua saúde e bem-estar, o seu bolso e sua qualidade de vida. A pauta de hoje é os impactos da poluição do ar na saúde humana. E para falar sobre esse importante tema, está aqui conosco o Dr. Gustavo Graudenz. Ele é médico especialista em doenças causadas pela poluição do ar. Obrigada, Dr. Gustavo, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e espero que seja útil a nossa conversa. Certamente será. O Dr. Gustavo, ele é médico imunologista e alergista pela Unicamp, tem doutorado em poluição atmosférica pela USP e pós-doutorado em imunologia também pela USP. Ele é professor do GEAS, que é um mestrado profissional em sustentabilidade e meio ambiente. Aliás, o primeiro mestrado profissional do Brasil, que é da Uninove. Dr. Gustavo, para nós introduzirmos esse assunto, as pessoas que estão nos ouvindo, eu gostaria que o senhor nos falasse quais são os principais poluentes atmosféricos que a gente tem contato e quais são as principais doenças que acontecem pelo contato com esses poluentes, causados pela poluição do ar. Ah, sim, Marina, vamos lá. Os principais poluentes nas grandes cidades, eles são muito relacionados às emissões de trânsito. Então, os mais importantes, mais relevantes, que são constantemente na nossa cidade de São Paulo, outras regiões, outras cidades do Brasil e vários lugares do mundo, são o material particulado, que é toda aquela partícula sólida que fica dispersa no ar. Aí são os outros subprodutos dessa combustão, que é o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. O ozônio, que não é o estratosférico, é o troposférico, que fica numa camada mais abaixo. E, finalmente, o monóxido de carbono. São os poluentes que são os mais conhecidos e que são os mais acompanhados. E quais são as principais doenças causadas pela poluição do ar? Isso ainda é motivo de estudo, na realidade. Quanto mais estudamos, mais nós descobrimos agravos de saúde, né? Qual a dificuldade que se tem, na realidade, ao estudar os efeitos na saúde da poluição? É que eles não têm, a grande maioria, não tem um efeito imediato, são efeitos cumulativos, que demoram mais tempo para aparecer. E dentro da nossa realidade hoje em dia, nós vivemos numa realidade que nossa população sofre um processo de envelhecimento e os nossos principais problemas são problemas crônicos, né, doenças crônicas. E a poluição acaba acelerando esse processo de envelhecimento. Então, nós temos classicamente descritos os problemas, são os problemas respiratórios. Então, os indivíduos que têm problemas respiratórios, como os indivíduos que têm asma brônquica, que têm rinite, ou mesmo que têm a doença do pulmão do fumante, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, costumam ter crises e costumam ser mais frequentemente internados nos hospitais quando esses níveis de poluição aumentam. Mais recentemente, também nós descobrimos, quando falo nós, os pesquisadores, não é do meu grupo, se descobriu que existe também uma associação muito próxima com doenças cardiovasculares, problemas do coração, ou seja, quando aumenta os episódios de poluição atmosférica, também aumenta o risco de problemas do coração, como infarto, como arritmias. E também, mais recentemente, se descobriu que está associado o peso do recém-nascido com a quantidade de poluição que a mãe é exposta durante a gravidez. E, progressivamente, nós estamos descobrindo associação com outros tipos de problema à medida que o tempo vai avançando e nós temos essa possibilidade de cruzar os dados de saúde do ser humano com os dados de exposição à poluição. Esse é um assunto tão sério que eu acho que num programa a gente não consegue esgotar, só introduzir o assunto. Nós sabemos também que tem alguns fatores que acabam dificultando a dispersão desses poluentes na atmosfera, que estão ligados ao clima, à topografia local e que causam a temida inversão térmica, né? Quais são os riscos da inversão térmica para a nossa saúde, doutor Gustavo? A inversão térmica, na realidade, os eventos de inversão térmica que historicamente nos chamaram a atenção para a importância dos problemas de poluição. Então, grandes episódios de inversão térmica documentados, dos quais o principal foi em dezembro de 1950,
lá em Londres, quando teve uma grande inversão térmica, as ruas ficaram praticamente, não se conseguia enxergar mais de 3 metros, o trânsito parou, os carros foram abandonados, porque as pessoas foram internadas e o número de mortes excedeu a 12 mil mortes naquele evento de inversão térmica. É claro que as condições mudaram hoje em dia, mas essa situação onde os poluentes se acumulam no ar e tem uma dificuldade de dispersão são associados ao aumento dessa morbidade que historicamente nós aprendemos para poder evitar e controlar esse tipo de problema. Certo. Bom, o senhor citou Londres, nós estamos em São Paulo, que é uma metrópole também, né? A frota de veículos de São Paulo, ela supera 7 milhões de veículos. São muitas emissões de carbono na atmosfera, né? Certamente ela diminui não apenas a qualidade, mas também o tempo de vida do paulistano. E a pergunta que eu faço, doutor Gustavo, existe uma maneira do cidadão comum, como se diz, se proteger desse contato compulsório com tanta emissão de CO2 causado pelos veículos? Maria Helena, na realidade, existem algumas medidas individuais que podem ser realizadas, né? Quais são as medidas individuais? Então, nos dias onde a qualidade do ar está ruim, evitar praticar exercício ao ar livre, principalmente na hora do rush, quando tem uma exposição maior. Os indivíduos também que forem se expor em ambientes atmosféricos de grandes cidades, procurar se hidratar adequadamente para não ter mais associado com o estresse da exposição aos poluentes, o estresse da desidratação. Nos dias em que existe uma grande quantidade de material particulado, ou seja, partículas sólidas em suspensão, muito comum no inverno, que está inversamente relacionada com a umidade do ar, ou seja, quando o tempo está mais seco. Então, esses indivíduos devem procurar ficar em ambientes interiores. Né? Então, e são as poucas medidas que a população pode fazer. Na realidade, o problema da poluição atmosférica do ambiente exterior, externa, está muito relacionado com as políticas públicas. Sim, de transporte sustentável, que possa favorecer o deslocamento de grandes populações sem que seja dependente de emissão de poluentes. Esse é o grande desafio. Sim, é um grande desafio que a gente precisa entender como funciona, até para ter uma interferência positiva nesse caso. Doutor Gustavo, eu quero agora falar com os internautas que estão nos assistindo, que eles podem enviar as suas perguntas, entrarem no chat, se cadastrarem, enviar as suas perguntas sobre esse tema, os impactos da poluição do ar na saúde humana, que o doutor Gustavo aqui presente pode respondê-los. E também eu gostaria de estar mostrando, né, a revista Benchmarking, que é uma revista que tem muitos conteúdos de sustentabilidade. Nós temos artigos técnicos, temos entrevistas, temos depoimentos de especialistas, todos exclusivos. É leitura obrigatória para quem trabalha ou tem interesse no tema sustentabilidade. Essa revista, ela está disponível, você pode acessar o site do Instituto Mais, que está aparecendo na sua tela, e fazer free download. A versão impressa, a gente vai distribuir nos nossos eventos, 2020, um evento por mês, eventos presenciais, aqueles que participam recebem essa revista. Leitura obrigatória para o profissional da sustentabilidade. E, doutor Gustavo, eu gostaria de convidá-lo para assistir um vídeo que chama Minuto Saúde. Aqui a gente dá dica para saúde e bem-estar, para qualidade de vida, e o chefe Luiz Matuguna sempre traz algumas dicas relacionadas com a nossa alimentação. Vamos assistir o nosso Minuto Saúde? Com prazer. Olá, eu sou o chefe Luiz e esse é o Minuto Saúde. Hoje eu estou aqui na Casa do Zezinho, ONG localizada aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu vou fazer uma receita ótima para o verão, refrescante e com muitas vitaminas e nutrientes. A receita de hoje é suco de couve com limão. Os ingredientes para a receita são couve, limão, açúcar, água e nós vamos bater tudo no liquidificador. A primeira coisa que nós devemos fazer é cortar a couve em pedaços médios. Em seguida, nós vamos bater essa couve com água. Em seguida, eu vou adicionar os limões à mistura. Agora nós vamos peneirar o suco.
Essa receita é ótima para os dias de verão. Lembre-se, uma vida saudável é uma vida bem aproveitada. Até a próxima! E aí, doutor Gustavo, gostou da dica? Gostei, uma dica bastante refrescante para esses dias quentes. Nossa, seria muito bem-vindo a gente ter aqui no estúdio um suco de couve com limão. Vou pedir ao chefe, Luiz, que da próxima vez traga aqui para os nossos convidados também experimentarem, né? Doutor Gustavo, continuando aqui a nossa conversa, que a gente estava falando das emissões de CO2 e tudo mais, eu queria estar falando esse assunto é muito sério e a gente não domina muito, né, essa questão, mas a gente sabe que já tem alguns protocolos internacionais que é um esforço, né, de minimizar todos esses impactos, esses danos à saúde humana. Nós temos o protocolo de Montreal, temos o protocolo de Kyoto, que também fala das emissões de carbono para os países desenvolvidos. Acabamos de ter agora a COP18, que é a Confederação das Partes do Clima, da ONU, que também faz um esforço nesse sentido do clima e das poluições atmosféricas. Mas a pergunta, doutor Gustavo, é a seguinte: todo esse esforço está sendo suficiente ou a gente ainda tem que avançar muito nessa questão? Essa é uma pergunta difícil de responder. Vou me dar o luxo de poder emitir um parecer assim, um pouco mais direto. Na realidade, essa cultura de contenção de emissão de poluentes vai diretamente contra os princípios norteadores do crescimento econômico. Então, na realidade, nós vivemos num país onde parte da economia é centrada na comercialização de veículos. Então, quando nós falamos em contenção, diminuição do número de poluentes para atenuar os riscos que esse poluente causa na saúde humana, isso choca diretamente com as diretrizes da economia. Então, os nossos desafios para um transporte sustentável, eles passam por essa dificuldade que, na verdade, que são outros interesses. Então, de certa forma, essa necessidade de diminuição, ela precisaria ser reformulada juntamente com as diretrizes econômicas que norteiam o nosso crescimento, que está muito baseado ainda no consumo energético. É claro que cada cidadão faz o que é possível, isso faz uma diferença, porém, isso deve ser levado em conjunto com as medidas, com as diretrizes de crescimento. Então, isso gera um conflito onde que, apesar do aumento da tecnologia que diminui a emissão de poluentes, essa diminuição ela é relativa comparado com a introdução contínua de carros na frota. Sim. Então isso gera uma contradição importante do ponto de vista de proteção à saúde decorrente da exposição a esses poluentes atmosféricos. Tá certo, é uma questão de saúde pública e de políticas públicas, né? Mas hábitos saudáveis como a ciclovia, né? Ou você optar por caminhar a pé, tudo isso ajuda, mas tem que ser uma coisa coletiva. Aqui em São Paulo, né, temos o rodízio que já ajuda um pouquinho. Temos a inspeção veicular também, que também ajuda, mas ainda é muito pouco, né, doutor Gustavo? Nós temos algumas notícias boas, assim, né? Nem tudo são nuvens negras. Na realidade, estudos mais recentes têm mostrado que a atividade física ela é capaz de neutralizar grande parte desse estresse causado pela exposição aos poluentes. Então, perante essa dificuldade em nós avançarmos do ponto de vista de uma redução efetiva da exposição dos poluentes, o que se pode fazer, que tem mostrado um bom resultado, é o aumento das atividades físicas protegem o organismo dos eventos adversos, inclusive dos malefícios causados pelo tabagismo. Então, o tabagista que mantém uma atividade física, ele tem uma sobrevida e uma qualidade de vida muito melhor do que o tabagista que é sedentário. Então, isso é uma novidade do ramo da pesquisa que tem sido bastante animadora, porque isso faz parte do universo individual. Sim. Então, você pode tomar uma medida que é benéfica para a sua saúde. Então, na realidade, isso tem sido a grande boa notícia ultimamente. É claro que as medidas públicas elas são feitas e elas têm um efeito. Por exemplo, controlar, um estudo da Faculdade de Medicina da USP mostrou que ele teria evitado
1.500 internações, 1.500 mortes, na realidade, por problemas respiratórios, às custas de melhorias na na emissão de poluentes pela frota. Porém, essas iniciativas ainda são tímidas perante a monta, a importância do problema que é a mais atual problema de saúde pública. Então, na realidade, praticar atividades físicas, além de fazer bem para o indivíduo, faz bem para o planeta, né? Então, as boas práticas é tudo de bom. É muito inteligente você deixar o seu carro, se assim puder, na sua garagem e usar a bicicleta ou fazer algumas caminhadas a pé. Isso, a sua saúde vai melhorar e também a saúde da coletividade, né? Importante ressaltar que não é a questão de transformar-se em um atleta. É uma atividade física muito moderada. A Organização Mundial de Saúde ela preconiza fazer atividade física moderada. Moderada são 10.000 passos por dia. 10.000 passos é uma caminhada robusta, firme, não aquela caminhada de shopping center em época de Natal, uma caminhada mais robusta. 15 minutos, 2 vezes por dia, 5 vezes por semana. Isso não transforma o indivíduo num atleta, mas isso aumenta a expectativa de vida. É um benefício real importante. São as boas notícias da atualidade. Não, isso é muito bom. Já que o senhor falou sobre isso, eu queria também, da Organização Mundial da Saúde, eu queria que o senhor informasse, né, como a recomendação que ela tem para as emissões dos poluentes atmosféricos. Eu sei que tem isso que acaba até baseando com as normas regulamentadoras que acontecem em cada país. Qual que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde para a emissão dos particulados? E já emendando a pergunta, né, como que o Brasil está nessa questão? As nossas políticas públicas para as emissões dos poluentes, é uma legislação adequada, se comparado com países mais desenvolvidos, ou ainda tem que avançar? Bom, na realidade, as normas elas sempre acabam correndo atrás das evidências científicas. Então, cada vez mais tem se mostrado a importância das partículas menores. Então, as normas têm ficado mais restritas do ponto de vista das partículas menores. Então, a Organização Mundial de Saúde acabou baixando os limites de exposição recomendáveis para as partículas menores do que 10 micrômetros e 2,5 micrômetros. Né? Mas isso é transitório, porque à medida que o conhecimento avança, cada vez mais novos conhecimentos podem ser gerados com novas pesquisas. Atualmente, existe um interesse em descobrir qual a participação das nanopartículas na saúde humana. Então, cada vez o número de partículas, o tamanho das partículas são menores de interesse porque elas têm uma facilidade maior de entrar no organismo, se dispersar no sangue, circular no organismo inteiro, e particularmente para populações em extremos de idade, né? Tanto as crianças em desenvolvimento quanto os indivíduos idosos. São os indivíduos que têm um risco maior a esse tipo de exposição. Doutor Gustavo, eu agora vou chamar um vídeo que chama-se Virando do Avesso, que é uma parte também de qualidade de vida, de consciência ambiental, que ensina as pessoas a transformarem o novo produto aquilo que seria descartado. E convido os internautas que estão nos ouvindo, que têm essa habilidade, que também enviem os seus vídeos, né, para o nosso e-mail, que é o institutomais@institutomais.org, que a gente vai selecionar os melhores. Agora vamos ver qual que é a dica do Virando do Avesso para o dia de hoje. Vamos lá? Estou aqui para fazer uma caixinha de origami, no qual você pode utilizar folder, revistas, tudo papel assim mais ou menos firme, né? Então vamos começar pela caixinha. É um trabalho muito versátil, que a gente no caso fica utilizando as embalagens que vão ora para o rio, para nós conservar nosso ambiente. A caixa a gente dobrou até metade, só que a tampa a gente vai dobrar 2 vezes. Você quer mais água? Acabei já minha primeira xícara. Olá!
Voltamos. Que coisa bonita, né? Aprender a fazer uma caixinha feita de folder, de papel. Com criatividade a gente consegue melhorar a nossa vida e deixar ela um pouco mais humana. E é uma terapia, viu? A gente tem oficinas de bem-estar, inclusão social, que é uma terapia, a gente está fazendo isso daí. Doutor Gustavo, continuando a nossa conversa, eu queria entrar um pouquinho agora na qualidade do ar do interior, porque a gente vive grande parte da nossa vida dentro de um escritório com ar-condicionado ligado, dentro de um carro, preso no trânsito, respirando aquele gás carbônico, né? Porque o ar externo, doutor Gustavo, ele interfere no ar interno, né? Dentro de um metrô. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a qualidade do ar dos interiores e como que é a nossa relação com isso, como que ele afeta a nossa saúde e o nosso bem-estar. Sim. A qualidade do ar dos ambientes interiores, ela tem uma importância fundamental. Na realidade, quando nós observamos o tempo que nós passamos nos ambientes interiores, nós passamos mais de 90% do tempo em ambientes interiores. Então, a compreensão dos fatores que levam a uma boa qualidade do ar, uma má qualidade do ar de ambientes interiores são fundamentais. E eles acabam tendo certas particularidades um pouco distintas do ambiente externo. Então, o ambiente interior ele propicia determinadas situações que podem favorecer o indivíduo ou podem desfavorecer o indivíduo, dependendo da situação. Quando que ele favorece o indivíduo? Ele favorece o indivíduo quando ele protege de poluentes do ambiente externo, como, por exemplo, material particulado oriundo do trânsito. Então, esse material particulado ele pode ser bloqueado por um sistema de filtros, mesmo de janela. Então, isso acaba favorecendo os indivíduos, né? Quando que ele favorece também? O ambiente interior ele pode ser climatizado, que protege os indivíduos mais frágeis, principalmente os idosos, são muito sensíveis às ondas de calor. É o que historicamente nós vimos com o episódio da França em 2003, com o episódio da Rússia em 2008, que as ondas de calor elas seguem uma grande mortalidade dos indivíduos idosos. Então, os ambientes interiores eles podem ser muito benéficos nesse sentido. Por outro lado, é importante nós verificarmos a adequação desse ambiente interior, porque ele pode concentrar os poluentes e esses poluentes podem ter uma ação mais concentrada no indivíduo. Então, as necessidades são de renovação do ar e de escolha de produtos que não sejam emissores de poluentes. Essas são as diretrizes básicas, né? Então, em primeiro lugar, ter uma condição de bloquear o material poluente externo, que o ar seja bem renovado para que não fique viciado e que esse ambiente interior também não contenha elementos poluentes que possam serem concentrados nesses ambientes interiores. Então essas são as 3 diretrizes que norteiam uma boa qualidade de ambientes interiores. No caso, a gente sabe que também tem a saúde ocupacional que as pessoas dizem, né? Praticamente, porque tem casos que as pessoas ficam em espaços confinados mesmo, né? Então, existe alguma norma regulamentadora, alguma legislação que proteja o trabalhador que é obrigado a ficar nos espaços confinados ou espaços fechados? Assim, do ponto de vista de saúde ocupacional, a legislação é bastante detalhada, ela é rigorosa. O problema é que, saindo do ambiente ocupacional de risco maior, um ambiente de uso coletivo, isso é uma novidade para nós. Então nós temos a legislação, a RE09, que é uma norma de qualidade do ar de ambientes interiores, que ela determina quais os níveis de alguns poluentes que são recomendáveis para ambientes de uso coletivo. Então ela se aplica em ambientes, principalmente os ambientes climatizados. Então ela é a nossa primeira tentativa de regulamentar a qualidade do ar de ambientes interiores. É claro que muito ainda existe para ser feito e muito espaço existe para melhorar esse ambiente que é tão importante para a qualidade de vida e como um determinante de saúde da atualidade. Porque também eu, como leiga, vejo sempre a seguinte determinação, que quando você está num ambiente que é de ar-condicionado e tudo mais, você tem que ter cuidado de limpeza com o ar-condicionado. Acho que o mesmo se aplica para o ar-condicionado de um carro, né?
Então, eu tenho essa preocupação. Quando eu estou assim, naquele trânsito pesado, com tudo fechado e o ar-condicionado ligado, será que a gente sofre alguma interferência da qualidade do ar externo dentro do carro quando se utiliza o ar-condicionado? Assim, muitas vezes a cabine do automóvel ela acaba como um concentrador de poluentes, de partícula, né? Então, ela pode, dependendo do sistema de ar-condicionado, ela pode, inclusive, captar material particulado do motor e concentrar dentro da cabine do automóvel. Certo. Então, isso é um problema que existe, mas o ar-condicionado do carro é um ambiente onde não passamos uma quantidade muito grande, um tempo muito grande de exposição. Então ele acaba tendo uma relevância intermediária. Quando que ele é importante? Por exemplo, quando nós mantemos um ar-condicionado e a janela fica sempre fechada, isso não favorece uma renovação do ar na cabine. Então, às vezes, o indivíduo que está viajando e está dirigindo, isso pode acabar gerando um ar que não seja renovado, isso dá sonolência. Entendi. Então, os indivíduos que estão viajando, é recomendável que de tempos em tempos eles abram a janela para fazer a renovação do ar, depois eles podem fechar e manter a sua climatização, para que o ar não fique muito viciado, porque ele não é perigoso, mas ele dá sonolência. Para quem está dirigindo, aí sim é perigoso. É uma dica essencial essa, né? Doutor Gustavo, agora eu quero mostrar para os nossos internautas o nosso livro chamado Bench Mais 2. É o segundo volume da série. Aqui tem 198 práticas de sustentabilidade que foram selecionados pelo Benchmarking Brasil, que é um selo de sustentabilidade que existe há 10 anos e conta com a participação de especialistas de vários países. Nós temos aqui também artigos técnicos, depoimentos de autores famosos, inclusive do Lester Brown, que é um ator muito famoso na área da economia ambiental, o prefácio da nossa ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Esse livro ele pode ser adquirido, né, para quem tiver interesse, basta que envie um e-mail, né, que está aparecendo aí na tela, mostrando o seu interesse, que a gente dá todas as orientações de como faz para que esse livro seja enviado até você na tua casa. É também leitura obrigatória, é um livro de gestão de prática de sustentabilidade, leitura obrigatória para quem trabalha na área. Doutor Gustavo, nós temos também aqui um quadro que chama Pensamento Jovem, né, onde a gente faz uma matéria de rua, ouvindo o que os jovens têm a dizer sobre o tema que está sendo debatido aqui no programa, no caso hoje sobre a poluição do ar. Eu gostaria de saber o que o jovem pensa sobre isso. Vamos ver a nossa matéria. Boa tarde, amigos, bem-vindos ao Pensamento Jovem de hoje. O tema hoje é o nosso nariz. O nosso nariz, exatamente. Poluição do ar, o que acontece na cidade de São Paulo, o que acontece no nosso globo. Por que está tanta poluição desse jeito? Porque a qualidade do ar que nós respiramos tem piorado tanto. O que a juventude pensa? É perceptível isso? A gente consegue perceber a qualidade do ar mudando aqui, onde a gente vive, onde a gente anda? Se liga aí. Bom, meu nome é Bruno, tenho 28 anos, sou de Andradina, interior de São Paulo. E para mim, acho que mais do que para os paulistanos, é bem visível a má qualidade do ar que a cidade oferece aos seus habitantes, né? Meu nome é Melissa, eu sou aqui de São Paulo. A percepção do ar, da poluição no ar, eu acho que ela fica muito nítida quando você vem, sei lá, você vai viajar para o interior ou para Campos do Jordão e você volta, ela fica muito nítida. Quando você está aqui, ela fica meio normal, sabe? Você nem sente mais, dá uma alergia de vez em quando não chove, mas senão acho que você nem percebe que está tão poluído. Oi, meu nome é Bruna, eu moro aqui em São Paulo e a respeito da poluição do ar eu não percebo mais as mudanças. Para mim é normal, mas eu sei que está super poluído o ar. Tem dor de cabeça dependendo do horário que você vai praticar essa atividade física. Andando na rua dos lados do carro, você sente mormaço, você sente dificuldade para respirar. Então realmente é um problema grave da cidade que deve ser resolvido com urgência. Então, eu percebo, porque minha família é do interior, mas eu sou de mata e você sente totalmente a diferença. E até quando você faz exercício físico aqui é horrível. Olá! Pelo que nós vimos, né, desses jovens, eles acabam já se adaptando. É possível dizer que a gente se adapta à convivência com a poluição do ar? Que teve uma jovem que respondeu que quando ela vai para o interior, ela sente a diferença. Quando ela volta, né,
ela sente alguma diferença. E quando ela está aqui, ela não vê a diferença. Isso é possível você se aclimatar, se adaptar? O organismo ele é uma máquina maravilhosa, ele tem grandes possibilidades de adaptação e nós temos alguns mecanismos de neutralizar esse estresse. Porém, eu acredito que os malefícios da poluição eles ficam disfarçados entre outros sintomas. Por exemplo, nós temos aqui nas grandes cidades e no Brasil, nós temos uma verdadeira legião de alérgicos. Esses indivíduos eles são mais sensíveis, então eles acabam tendo mais crises de alergia, como rinite alérgica, e não percebem a associação com a qualidade do ar, tanto de ambientes interiores quanto do ambiente externo. Então, pode haver uma adaptação, mas na realidade eu acho que acaba mudando o foco. Os indivíduos acham que são variações normais dentro dos seus quadros de alergia, quando a poluição do ambiente ele é um desencadeante importante de quadros que habitualmente os indivíduos têm, só que não associam com a poluição. Interessante, né? Interessante isso daí. E, doutor Gustavo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu gostaria que o senhor esclarecesse o nosso internauta, em relação à questão da epidemiologia ambiental, né? Esse instrumento, que imagino seja um instrumento recente ou novo, não sei, o senhor vai dizer, que ajuda a gente a diagnosticar e a entender as doenças causadas pela poluição ambiental, pela poluição do ar, no caso, né? Como que isso está aqui no Brasil? Quando que isso começou a tomar corpo? Já existe algum resultado? Alguma pesquisa sendo feita? Gostaria que o senhor explicasse para as pessoas que estão nos assistindo o que é epidemiologia ambiental. Ah, sim, com prazer. Apesar de ter um nome muito sofisticado, né, epidemiologia ambiental, na realidade o princípio é simples, ele já é utilizado há muito tempo. Epidemiologia é o estudo da saúde de populações. E ambiental é cruzar esses dados de indicadores de saúde das populações com o meio ambiente. Essa prática ela já existe há um tempo, porém ela tem sido utilizada de uma forma mais sistemática ultimamente. Antigamente se achava que os princípios de saneamento ambiental e de saúde pública, que o meio ambiente servia para servir o homem. Hoje em dia nós avançamos, sabemos que existe a necessidade dessa conjunção da saúde do ambiente com a saúde do ser humano. Então, estamos em igualdade de posições, porque dependendo do desequilíbrio, o homem ele passa de vilão a ser a vítima do desequilíbrio ambiental. É a situação que nós comumente vivemos. Do ponto de vista de que existe hoje em dia, nós trabalhamos com bancos de dados de indicadores de saúde da população e alguns dados do ponto de vista de saúde ambiental. O problema é que não existe um cruzamento adequado. São bancos de dados que não se comunicam de uma forma adequada. Então, existem algumas iniciativas, como o Observatório de Saúde Ambiental, o Observatório do Clima e Saúde Humana, onde se tenta agregar as informações de saúde com informações ambientais, onde que se possa inferir qual o impacto de determinadas alterações ambientais nos indicadores de saúde daquela população específica em ambientes restritos. Então, de fato, sim, nós temos uma necessidade de interação dos dados existentes. Eles não se comunicam, então o pesquisador tem que tentar fazer a interação para que possa trazer os dados mais relevantes do ponto de vista do que acontece naquele ambiente que pode estar refletindo nos indicadores de saúde de sua população. Tá certo. E eu gostaria que o senhor falasse se tem alguma pesquisa em andamento, ou alguma que já foi concluída, para trazer alguns números, né, para os nossos, para quem está nos assistindo nesse momento. Bom, existem inúmeras pesquisas. Aqui em São Paulo existe o Laboratório de Poluição Atmosférica, que é o local de maior tradição de produção científica em poluição e saúde. Então existem vários dados, eles mostram já há muitos anos a associação de poluição em São Paulo com internações hospitalares por problemas respiratórios, por problemas cardiovasculares. Eles mostraram a diminuição do tempo de sobrevida de ratos que vivem em São Paulo comparados com ratinhos que vivem em Atibaia. Uma série de ensinamentos maravilhosos que aquele laboratório tem nos propiciado e tem dado estímulo e subsídio para as melhorias em implementações de melhorias tanto nas legislações e políticas públicas para controle da poluição
atmosférica. Eu gostaria de salientar que o desafio que eu estou envolvido atualmente é tentar entender qual a importância da qualidade do ar nas escolas que estão situadas próximas a grandes avenidas de grande trânsito de carros, né? Do ponto de vista das partículas muito pequenas, das nanopartículas. Então, o objetivo dessa pesquisa é entender o trânsito dessas nanopartículas para o ambiente da escola e qual o reflexo na saúde dos pequenos escolares de 8 a 11 anos de idade, do ponto de vista de saúde respiratória e saúde cardiovascular, ou seja, qual a importância para o presente e para o futuro dessa exposição nessa faixa etária, que é uma faixa em que os escolares eles têm uma relação, eles absorvem muito do meio externo, não é só o conhecimento, mas eles absorvem também as coisas ruins. Então, eles têm o potencial de absorver os poluentes e é um fato, é uma evidência que nós não temos ainda qual a importância para a saúde dos nossos escolares, o fato de terem escolas próximas a grandes avenidas. Então, nós estamos em fase inicial, nós vamos fazer testes de função pulmonar, provas de alergia, questionários, para tentar entender qual a importância da entrada desse material poluente do ambiente externo para o ambiente interno. Então, se existirem escolas que estejam interessadas em participar desse estudo, poderiam entrar em contato com o meu e-mail. Nós estamos fazendo uma colaboração para tentar juntar pesquisadores, material de medição dessas nanopartículas, que é um material complexo, caro, para poder instalar nas escolas, selecionar os escolares, acompanhar eles durante, não só na escola, mas colocar um monitor para acompanhar a exposição a partículas em todas as atividades que eles fazem durante o dia, para poder tentar entender como que a criança vive nesse ambiente urbano, claro, que é tão complexo. Então, esse é o nosso desafio atualmente dentro da Uninove. Parabéns, parabéns pelo desafio. E eu fico pensando aqui, quando se vai abrir uma rodovia, né, você tem todo aquele estudo para o licenciamento ambiental, e você toma todos os cuidados em relação às florestas, animais que ali existem. Esse mesmo raciocínio devia trazer para as grandes cidades. Quando você vai abrir uma avenida ou quando você vai abrir uma escola, como acabou, deveria ter algum tipo de zoneamento de política pública que levasse em consideração a saúde das pessoas também, na minha opinião, né? De fato, isso já se faz em algumas obras de grande impacto ambiental. Por exemplo, em aterros sanitários existe a necessidade de se controlar o impacto na população que mora nas adjacências do aterro sanitário. Então, se elenca alguns agravos de saúde que possam estar relacionados a essa situação e nós acompanhamos a partir de dados públicos, né? A limitação é que a grande parte desses dados, existe uma parte que não entra nesse sistema, que são os dados do sistema de saúde suplementar, ou seja, os convênios, eles não têm o mesmo sistema de coleta de dados e divulgação como existe no SUS. Então, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele possibilita o acompanhamento de indicadores de saúde de populações. Então, com essa tecnologia que a gente pode georreferenciar, ou seja, eu pego uma área, delimito a área e eu consigo acompanhar alguns indicadores de saúde dessa população. Porém, existe essa limitação, que os dados da saúde dos convênios eles não entram, então eu tenho dados parciais. É uma ferramenta válida que já é utilizada, é o que nós podemos fazer atualmente. A possibilidade de melhoria seria a entrada desses dados da rede privada no Sistema Único de Saúde para que se possa ter uma visão mais completa de todos os indicadores de saúde da população, para que a gente possa ficar mais seguro do ponto de vista de saúde da população e do meio ambiente, esse conceito de saúde ambiental. Tá certo. E chegou aqui duas perguntas de internautas. A primeira, eu acho que o senhor já respondeu, mas eu vou ler aqui novamente. Quais os dados para as crianças pequenas, quais os danos para as crianças pequenas devido à má qualidade do ar? Cecília, de São Paulo, faz essa pergunta. Eu acho que já foi respondida, mas se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa... Cecília, a sua pergunta é muito boa, na realidade, ela é motivo de estudo, porque nós não entendemos completamente quais os problemas.
Porque, veja, os problemas não são problemas imediatos, eles são problemas a longo prazo. Então necessita nós observarmos o que acontece do ponto de vista a curto prazo, que se sabe hoje em dia que a exposição a uma grande carga de poluição atmosférica propicia os indivíduos a terem mais reações alérgicas. As crianças se tornarem mais alérgicas. Os adultos, outros tipos de problema. Então, são relacionados a internações por problemas respiratórios, a problemas cardíacos, a problemas de câncer. Então, vai depender do que existe naquela partícula da poluição. Existem determinadas substâncias que vão variar de local para local. Por exemplo, os metais pesados, que são presentes nas partículas que vêm do trânsito, eles podem entrar na corrente e eles podem desencadear uma série de problemas a longo prazo, que nós não entendemos completamente. Alguns deles são o aparecimento de determinados cânceres. Porque o câncer é um grande problema na atualidade. Ele atualmente é a segunda causa principal de mortalidade no Brasil. A nossa população envelheceu, então nós não morremos mais tanto de doenças infecciosas, nós morremos mais de doenças que nós chamamos crônico-degenerativas. E o câncer, que ficava entre quinto, quarto lugar, desde 2010 ele atingiu o segundo lugar. Então o câncer é de fato uma preocupação importante, é uma patologia, é uma doença grave que tem um tratamento disponível, porém custa muito ao sistema de saúde. E todas as medidas para prevenir o câncer são muito bem-vindas, porque ele é uma doença que o tratamento causa também muitos danos, de muita morbidade o tratamento, muito caro, e ainda assim nós temos uma grande mortalidade. Portanto, nós esperamos conseguir responder melhor a sua pergunta, Cecília, num período de tempo curto, mas o que dá para dizer atualmente é isso. E a segunda pergunta é do Mário, ele diz o seguinte: quantos anos a menos eu vou viver, já que eu respiro o ar de São Paulo, se comparado com alguém que mora em Atibaia? Acho que ele faz a relação dos ratinhos lá, da experiência que o senhor falou. É uma pergunta difícil também de responder, porque na realidade a gente tem as nossas medidas de saúde, os nossos tratamentos melhoraram, então a nossa população, a expectativa de vida aumentou. Mas a princípio, se eu tivesse que arriscar um palpite, eu diria que de 3 a 5 anos, um indivíduo que não fuma e vive num ambiente de qualidade do ar externo melhor. E quem fuma, com certeza, uns 5 anos também a menos, né? A não ser que tenha um organismo muito capacitado a neutralizar esse estresse, que é aquela coisa, né? Pô, um indivíduo nunca fumou e morreu de câncer, o outro fuma a vida inteira e não tem nada, mas isso não dá para contar, são variações individuais do ponto de vista de capacidade de neutralizar essa agressão. Tem indivíduos que são verdadeiras máquinas neutralizadoras desse efeito ruim do cigarro. Porém, a grande maioria das pessoas, todas as 4 primeiras causas de mortalidade no Brasil são associadas ao tabagismo, né? Então, o infarto do miocárdio, que é as doenças cardíacas, o câncer, as doenças respiratórias e o acidente vascular cerebral, chamado AVC. Então, se existe uma maneira de querer prolongar a sua saúde, é não fumar. Tá certo. E eu agora quero convidar os nossos internautas para que eles visitem a nossa exposição de árvores de Natal sustentáveis. Essa é a agenda da semana, a dica que nós estamos dando. Nós estamos com uma exposição de 15 árvores de Natal sustentáveis, feito por artesãos, com material totalmente reciclado. São obras lindas que vocês estão vendo. E o principal, se você quiser levar essa árvore para sua casa, você pode. Basta que você visite e faça o seu lance. A exposição vai até dia 20 de dezembro, todos os dias, das 8 da manhã às 22 horas. Essa exposição, ela faz parte do Circuito de Decoração de Natal da Paulista. Ela está na Avenida Paulista, número 2000, no saguão da Universidade Anhembi Morumbi. E todos vocês estão convidados. E a outra dica que eu dou da semana é que nós já estamos com os nossos encontros técnicos de 2013 pronto, né? A nossa grade já está pronta. Em 2012, o doutor Gustavo participou de um dos encontros, né? Sobre políticas públicas, inclusive. E esse ano nós estamos com temas bem interessantes que foram apontados numa enquete que nós realizamos com profissionais que atuam na área. São 5 temas que vocês estão vendo aí na tela.
E esse ano tem uma novidade. Além dos debatedores, que são especialistas ligados à academia, instituições representativas, a gente vai ter os cases benchmarking. São práticas que foram selecionadas em 2012 pelo selo benchmarking para dar, assim, uma contribuição prática ao debate. É gratuito, tem certificado de participação emitido pela internet e as inscrições já estão abertas. E, doutor Gustavo, nós já passamos do nosso tempo, não esgotamos o assunto, seguramente vamos ter uma segunda oportunidade para aprofundar mais, e eu queria que o senhor, então, desse uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo sobre as questões da poluição do ar e os impactos na saúde humana, né? O que as pessoas podem fazer, como esse assunto está sendo tratado no Brasil, as suas palavras finais para aqueles que estão nos assistindo. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite de poder estar divulgando isso aqui. Na realidade, sim, nós temos uma luta constante contra a poluição. Eu acho que algumas medidas de controle têm sido eficazes com as melhorias tecnológicas. Nós estamos conseguindo diminuir a exposição a alguns poluentes, outros a gente não consegue, particularmente o ozônio é um poluente que é mais difícil de controlar. Mas eu gostaria de ressaltar que a boa notícia é essa, que a atividade física ela tem ajudado muito a poder neutralizar os efeitos adversos da poluição. Então, eu considero isso uma grande notícia, porque aí depende, uma parte que depende mais do indivíduo poder fazer esse incremento na atividade física como uma perspectiva de melhora de qualidade de vida e aumento na sua expectativa de vida. Doutor Gustavo, eu quero agradecer muito a sua presença, aqui compartilhando o seu conhecimento com os internautas, com as pessoas que nos assistem. O Instituto Mais agradece. E quero convidar você, internauta que está nos assistindo, para o nosso próximo programa, que vai ser sobre economia criativa matriz 4D, com Lala Desenhaim. Ela é uma especialista mundial em economia criativa. Ela criou um programa chamado CRIE Futuros, muito interessante, na próxima quarta-feira, dia 19, às 14h30. E quero também falar o seguinte, que o nosso programa, para quem quiser assistir ele completo, quem chegou agora, ele está disponível a partir das 18 horas no canal E Mais do YouTube. É só entrar no site do Instituto Mais, que você ali tem acesso a esse programa que foi transmitido hoje. Eu espero vocês e até lá. Obrigado. Tchau.